A paz, irmãos, tudo bem? Neste vídeo, eu gostaria de trazer aqui um conteúdo a respeito daquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, nos versículos 26 e 27. Eu gostaria aqui de mostrar o porquê que eu não concordo com uma determinada interpretação, que é a interpretação dos adventistas. Na verdade, eu não concordo com quase tudo com o que eles falam. Porém, a respeito dessa questão das nações ali, eu acho importante trazer esse vídeo porque em anos aí que eu acompanho o YouTube, estudos e tal, eu nunca vi ninguém fazendo um vídeo mostrando o porquê que as nações ali de Apocalipse 2, nos versículos 26 ao 29, por que aquelas nações ali não são alienígenas. Qualquer pessoa que tenha a cabeça no lugar, ela vai ler aquele texto, ela nunca vai chegar nessa conclusão de que a igreja vai reinar sobre alienígenas. A gente nunca iria, né, imaginar umas coisas dessas. Porém, até muitos evangélicos, inclusive, eles não explicam essas coisas. Então, por como que a igreja vai governar nações no mundo vindouro, né? Como que isso funciona? Então, assim, as pessoas não sabem explicar nem o que é governar, não sabem quem vão ser essas nações, porque na cabeça dessas pessoas só a igreja que foi salva. Então, como não tem esse entendimento, muitas pessoas deixam a desejar nessas explicações. No caso dos adventistas, eles entendem que realmente a palavra nações ali não é que a igreja vai governar a própria igreja, não significa isso. Significa que a igreja vai governar um outro grupo de pessoas. Só que esse outro grupo na verdade seria outro grupo de criaturas, essas criaturas seriam alienígenas. E o objetivo meu aqui não é de forma nenhuma difamar ninguém, expor o nome de ninguém, de forma nenhuma. Nem doutrina atacar em si a pessoa, né? O meu objetivo aqui é mostrar que, à luz da Bíblia, isso não está correto. Ou pelo menos mostrar que os meus argumentos de o porquê que aquelas nações ali não são alienígenas de forma nenhuma. Então, eu vou mostrar aqui 3 argumentos, mas primeiro eu vou ler o texto para vocês relembrar o que está escrito em Apocalipse 2, nos versículos 26 ao 29, beleza? Então, eu vou fazer a leitura. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nesse texto aí que eu acabei de fazer a leitura, a gente pode perceber que Jesus promete para uma das igrejas, e no caso das 7 igrejas, seria de Tiatira, que é a 4ª igreja ali. E aí ele vai prometer que para o vencedor, que guardar até o fim as obras, esse vencedor vai ter direito de governar as nações e governar elas com cetro de ferro e as reduzir a pedaços de barro, né? Ali é a imagem do oleiro, né? Reduzindo as nações como se fossem objetos de barro. Então, autoridade sobre eles, né? E aí, essas pessoas leem esse texto, eu me refiro aqui à interpretação adventista, que o objetivo do vídeo é mostrar o porquê que essa interpretação é errada, e até também serve para mostrar por que outras interpretações são erradas. Então, por exemplo, dizer que aquilo ali é simbólico. Não é, porque nas outras promessas, as outras 7 igrejas, porque são 7 igrejas, né? Então, para as outras 6 igrejas, Jesus promete comer da árvore da vida, Jesus promete se assentar no trono, Jesus promete muitas outras coisas. Então, tudo aquilo está relatado em a pessoa não sofreu dano da segunda morte. Então essas promessas se referem a nós, não tem como a gente negar. Será que só as 6 promessas das igrejas referem a nós? Agora, essa promessa que foi feita para Tiatira, aí não refere. Então, não tem como, ninguém defende uma coisa dessa, né? Todo mundo sabe que as promessas que foram feitas às 7 igrejas literais da Ásia Menor ali, essas 7 promessas ali, elas se referem a nós também, né? Então, isso todo mundo concorda. Agora eu vou mostrar o porquê que essas nações não são alienígenas.
Então, são 3 argumentos e eu vou estar mostrando aqui. O primeiro argumento. O texto diz que nós, igreja, vamos governar essas nações e com cetro de ferro e reduzi-las a pedaços de barro, né? Então é a imagem ali de um oleiro. Por que não pode ser esses alienígenas? Primeiro, porque eles não existem. Mas o argumento em si é que esses alienígenas, na cabeça dos adventistas, eles nunca pecaram. Então, eles são imaculados, eles são puros. Aí vem a minha pergunta: com que necessidade a igreja teria a necessidade ali de castigar, porque a imagem de governar com cetro de ferro é governar com firmeza, é governar com infligindo castigo quando necessário. Então, governar com cetro de ferro é isso. Reduzir a pedaços de barro é no sentido de destruir mesmo. Você reduz um jarro a pedaços de barro é quebrando ele. Então, ou seja, é você se irando contra aquilo, né? Não estou dizendo que todas as nações no milênio vão ser quebradas como vasos de barro, porque o texto também não está dizendo isso. O texto está dizendo que nós vamos quebrar como cacos de barro, mas são algumas nações, né? As nações que não aceitarem o governo da igreja, porque a maioria vai aceitar, a maioria vai desfrutar de prosperidade, de bênçãos, de chuva, a maioria vai ter muitos filhos, então a maioria delas serão abençoadas. E para isso também a pessoa tem que ler Zacarias 14. Então esse é o meu primeiro argumento, que nós vamos governar as nações com cetro de ferro, ou seja, com rigidez. Não pode de forma nenhuma atribuir essa rigidez a governar seres que nunca pecou. Não tem necessidade da gente ser firme com uma pessoa que nunca pecou, que no caso seriam esses supostos alienígenas. Agora o argumento 2 é que o Apocalipse, a todo momento, ele está fazendo uma alusão a algo que está escrito no restante da Bíblia. Então, um exemplo, quando fala da Babilônia. A Babilônia não é que ela iniciou ali no Apocalipse. A Babilônia já existiu há muito tempo lá nos profetas. Tem profecias ali em vários profetas a respeito de uma Babilônia futura. Então, quando o Apocalipse traz a mensagem da Babilônia, ele só está resgatando algo que já estava profetizado também, lógico, com muito mais detalhes. Quando o Apocalipse fala também de Gog e Magog, aquilo já estava escrito em Ezequiel 38 e 39. Não é que o Apocalipse inventou aquelas expressões. Da mesma forma, a ideia de governar sobre nações, essa ideia já estava no Antigo Testamento. E se você está lendo ali uma Bíblia de papel, você vai ver uma nota de rodapé te indicando nesses versículos para o Salmo 2. E esse Salmo 2 ele é muito importante porque quando a gente fizer a leitura dele, a gente vai ter uma melhor compreensão do que está sendo dito em Apocalipse 2. E em Apocalipse 2 está falando sobre governar nações. E o Salmo 2 também. Só que o Salmo 2 vai deixar muito claro que essas nações são nas extremidades da terra. Então eu vou fazer a leitura e vocês vão entender. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, quando o pai fala para o filho, eu hoje te gerei, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e fala, pede-me as nações, e eu te darei, pede-me as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, as nações estão nas extremidades da terra. As extremidades da Terra está falando do nosso mundo, não pode se referir a galáxias e universos. Inclusive, toda essa ideia de galáxia, de universo, de tantos bilhões de galáxias, tudo isso aí é antibíblico, não é só extra-bíblico, no sentido de não ter na Bíblia, mas pode existir. Na verdade, não. Na verdade, é contrário ao que a Bíblia ensina. Continuando a leitura, vai falar assim. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É interessante que aparece ali, né? Que dentro em pouco se inflamará a ira. Como assim? Dentro em pouco se lhe inflamará a ira? O que o Salmo 2 está dizendo? Quando que o filho vai se irar? Quando que isso vai acontecer? E está falando beijai o filho, né? Então também um sentido de adoração. Beijai o filho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O que isso significa? Embora o Salmo 2 não está dizendo que quando Jesus vier vai ter um espaço de 1000 anos para então Satanás vai ficar preso e aí no final dos 1000 anos ele é solto para enganar as nações que estão em todos os 4 cantos da terra. Então não é que as nações se ressuscitaram, as nações já estavam lá. Satanás é que vai ser solto para enganar as nações. Não é as nações que vão ser soltas de algum lugar para então Satanás que já estava na terra enganar essas nações. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Satanás é solto do abismo para enganar as nações, porque as nações vão estar no milênio. E essa questão de dentro em pouco se lhe inflamará a ira é porque durante 1000 anos vai ter um governo de paz, justiça. E nesse governo de abundância agrícola, porque a terra vai produzir muitos frutos, as mulheres vão ter muitos filhos, a terra vai ser muito povoada, e isso é uma bênção. Vai ter muita gente servindo a Deus e tal, em toda uma estrutura de um reino onde a igreja governa sobre nações. E aí é interessante porque esse dentro em pouco se lhe inflamará a ira é porque o Salmo 2 está dizendo que num período de justiça onde os reis estariam se curvando diante de Cristo, haveria um tempo e dentro em pouco se lhe inflamará a ira, porque vai ser da vontade de Deus soltar Satanás do cárcere dele, do abismo lá, para ele sair enganando as nações, para depois Deus executar juízo sobre as nações. Não é que Satanás escapou do abismo. Deus é que quis soltar Satanás de lá. Ele fez isso para provar tanto para todas as criaturas de que Satanás jamais vai se arrepender, porque ele ficou num período lá de 1000 anos preso, e mesmo Deus soltando ele depois disso, ele ainda continua fazendo mal. Então Deus vai estar provando que ele é mal mesmo, e ao mesmo tempo vai estar provando que aquelas nações que estavam servindo a Deus, muitas delas, estou dizendo que todas vão se corromper, mas muitas delas vão se dobrar diante de Satanás, mostrando que enquanto estava tudo bem, enquanto a terra estava produzindo muitos frutos, as chuvas estavam vindo no tempo certinho, enquanto estava tudo na paz, aí essas pessoas confiavam em Deus. Só que no momento em que Satanás começar a disseminar falsas doutrinas, começar a atormentar essas nações ali, não sei se com maldições econômicas também, porque Satanás fez isso na vida de Jó também, então não sei se dessa forma também, mas o fato é que Satanás vai sair enganando essas nações, e se essas nações vão se deixar seduzir por Satanás, vai ser uma escolha delas, porque elas também vão saber dessa profecia. Durante o milênio elas estudarão as escrituras. Mas então é interessante notar o Salmo 2, porque ele vai mostrar também que essas nações não se trata de forma nenhuma de alienígenas. As nações se referem às nações da terra mesmo, e a igreja governando essas nações. Então esse foi o argumento 2. Agora o argumento 3, eu vou fazer a leitura aqui e vai falar o seguinte: muitos outros textos corroboram que entrarão povos no milênio, isto é, eles não serão queimados e apenas a igreja se salva. E alguns dos textos para provar isso que eu acabei de dizer o primeiro é Daniel 7, no versículo 12. Eu não vou fazer a leitura, mas lá em Daniel 7, versículo 12, Deus vai falar que no versículo anterior, que a besta vai ser queimada, o seu corpo vai ser desfeito, vai ser queimada mesmo com fogo. Então mostrando que Jesus veio e vai cair fogo mesmo, destruir todos aqueles que têm a marca da besta e tal. E aí no versículo 12, que é o seguinte, vai falar para as outras nações, que ali no caso está se referindo à Grécia, Pérsia e também
a Babilônia, mas as outras nações em geral, né? Vai ser dado a elas uma prolongação de vida por um prazo e um tempo. Quanto que é esse um prazo e um tempo? Por que não fala que vai dar vida eterna às nações? Porque as nações também estarão na eternidade. Só que existe uma diferença. Essas nações ali, elas vão ter uma prolongação de vida por um prazo e um tempo que é 1000 anos. Depois de 1000 anos tem que ter um julgamento, entende? As pessoas que morreram lá desde Adão, desde o tempo ali de Noé, de Abraão, todas essas pessoas vão ressuscitar. Algumas serão salvas como nações, porque todos os que seriam salvos como igreja já vão ressuscitar quando Jesus voltar. Agora, alguns que serão salvos como nações, eles vão ressuscitar só depois dos 1000 anos. Então, o texto de Daniel 7, versículo 12, ele vai falar que vai ter uma prolongação de vida por um prazo e um tempo, mostrando que existe um período, ou seja, 1000 anos, até um segundo julgamento. Agora, em Isaías também, no capítulo 61, versículos 5 e 6, Deus vai falar, né, que estrangeiros vão se apresentar para cuidar dos rebanhos de vocês, vão se apresentar para lavrar o solo para vocês, seus vinhateiros, né, aqueles que cuidam das vinhas. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e ministros do vosso Deus, e vocês comerão as riquezas das nações. Ou seja, mostrando que existem duas classes de pessoas: aqueles que serão os reis e sacerdotes, que vão governar sobre a terra, e aqueles que serão os governados, os súditos. Então, Isaías 61, versículos 5 e 6 mostra claramente essa divisão entre aqueles que vão governar no milênio e aqueles que vão receber as ordens. E também em Zacarias 14, no versículo 16, que é um texto muito odiado aí, ele fala que todas aquelas nações que não tiverem vindo pelejar contra Jerusalém, né, ou seja, os que restarem, eles vão ter que subir de ano em ano para adorar o Senhor dos Exércitos nas festas dos tabernáculos. Por que é importante esse texto? Porque as nações que subiram contra Jerusalém para batalhar contra ela, isso vai acontecer na Batalha do Armagedon. Então, se as nações subiram para batalhar contra Jerusalém, elas serão exterminadas, é claro, só que Deus não vai chegar matando todo mundo. Quando Jesus voltar, não é todo mundo que vai sair morrendo. A gente sabe que muita gente vai ter morrido por causa do anticristo, muita gente vai morrer por causa das trombetas, das taças que Deus vai estar enviando. Jesus vai vir e vai chover fogo do céu também. O exército da besta vai ser totalmente destruído, só que a gente sabe que não é todo mundo que vai morrer, porque lá em Zacarias 14, no versículo 16, Deus está falando que não vai morrer. Tem texto lá, igual o apóstolo Pedro, ele vai falar que... O que o apóstolo Pedro disse? Ele disse que a terra vai ser renovada pelo fogo, né? Porque naquele tempo lá de Noé, a terra foi renovada pela água e não foi salvo exceto Noé e 7 pessoas. E agora, nessa segunda vez, a terra vai ser purificada pelo fogo. Mas não está dizendo que todo mundo vai morrer, porque senão até anularia o que está escrito em Zacarias 14, versículo 16. E infelizmente essa é a noção assim, da maioria das pessoas. Então, o meu objetivo no vídeo é mostrar o porquê que eu não concordo em sair dizendo que as nações, lá em Apocalipse, no versículo 2, no versículo 26 ao 29, que aquelas nações ali iriam representar alienígenas. É uma coisa assim, completamente sem pé, sem cabeça, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido que o objetivo do vídeo é mostrar o porquê que essa interpretação ela é errada, ela é uma interpretação porca. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado por ter assistido, deixe seu like aí se você tiver gostado, comenta aí, e comenta aí também se você já tinha ouvido que eles interpretam dessa forma, ou se você está sabendo disso agora, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, Deus abençoe.